Amém? Vamos lá, vamos seguir em frente. Filhos escravos, nós trouxemos uma sequência de 8 ministrações a respeito de fortalezas espirituais, como elas se formam na mente, e eu não vou fugir daquilo que a gente vem ministrando com esse intervalo de 2 semanas a respeito dessa área. A fortaleza, ela funciona na cabeça da gente. O apóstolo Paulo, ele ensina a igreja que ele plantou na cidade de Corinto, que as armas da nossa guerra, elas não são carnais, mas sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando pensamentos inteligentes que se levantam contra Deus, que são orgulhosos contra a palavra de Deus, e trazendo cativo todo pensamento em obediência a Cristo. Tudo aquilo, ou toda palavra distante, diferente, toda palavra que discorda com a Bíblia Sagrada e que atingiu você, ela funcionou como uma falsa profecia. O que é uma falsa profecia? Ela é uma mentira, mas que ela tem uma aparência de verdade. O falso profeta, por exemplo, é um sinal do fim dos tempos. Quando Jesus fala sobre o fim dos tempos, um dos 5 grandes sinais é: se levantarão muitos falsos profetas. Como é que você distingue um falso profeta? Pelos frutos, mas existem pelo menos, eu já ministrei, pelo menos num dos domingos da nossa igreja, sobre as feras do campo, que se aproveitam da ingenuidade, da ausência do conhecimento bíblico, para enganar o povo e empurrar eles para lugares distantes de Deus. Quando eu digo para você, quando eu anuncio, ou quando você recebe uma palavra, que seja do seu pai, da sua mãe, do seu avô, até do seu pastor, de um sacerdote, de um líder, de um professor, diminuindo aquilo que de fato você é, aquilo começa a entrar no teu coração e começa a tomar no teu coração um lugar de verdade, mas é uma mentira. Quando alguém diz que você nunca vai ser feliz, que você nunca vai crescer, que você nunca vai chegar lá, que os teus sonhos nunca se realizarão, essas palavras começam a roubar a nossa autoestima e jogar a possibilidade que a gente tem de crer num Deus que pode tudo no ralo. Você começa a achar: não, todo mundo vai conseguir, eu não vou conseguir. E é dentro dessa ideia de que nós somos de filhos transformados em escravos que eu quero tratar hoje, mas eu quero continuar seguindo a mesma direção das quartas-feiras e da própria ministração que eu ministrei no domingo passado. Diz assim Mateus 16, só que nós estamos a partir do verso 18. Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os outros dizem que o Filho do Homem é? Eles disseram: alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda outros Jeremias ou um dos profetas. E vocês, perguntou ele, quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Essa pergunta, ela diz respeito à identidade. Jesus está querendo investigar se os discípulos têm a mínima ideia de quem que está ali com eles, porque os discípulos, eles não percebem que Jesus é o Filho de Deus em nenhum momento, até que Jesus ressuscita dos mortos. Eles ficam, de fato, boiando, a ficha não cai. Ele chega na região, por exemplo, de Gádara, e vem de encontro a ele um endemoniado, que vivia ali no cemitério, nos sepulcros. O próprio endemoniado, ele adora o Filho de Deus. O primeiro milagre que acontece, fora o milagre da multiplicação do vinho em Caná da Galileia, o segundo que é relatado no Evangelho de Marcos, esse que eu falei está no Evangelho de João. Um endemoniado fica endemoniado dentro da sinagoga, e ele grita: o que nós temos contigo, Filho do Altíssimo? Eu bem sei que você é o Filho de Deus. Quer dizer, o mundo espiritual reconhece que Jesus é o Filho de Deus, mas os discípulos não reconhecem. Ele vai fazendo milagres, aí eles perguntam assim: quem é esse que dá ordem
e até os demônios obedecem. Quem é esse que dá ordem aos ventos e eles obedecem? Quem é esse que faz acalmar a tempestade? Então os discípulos, eles não têm certeza do que eles estão, ou com quem eles estão. Então Jesus tem uma identidade que para os discípulos é secreta, que para o mundo espiritual é transparente, mas que Pedro recebe uma revelação. E é por isso que nós cantamos sobre essa revelação na canção do Apocalipse: digno é o Cordeiro que foi morto. Aquela palavra, digno é o Cordeiro que foi morto, de receber, é uma palavra que os anjos estão cantando. Quando João tem a visão dentro do Apocalipse, ele vê que milhares de anjos cantam essa canção que nós acabamos de cantar aqui, junto com o Ministério de Louvor. E esse livro do Apocalipse, ele está revelando pelo Pai aquilo que Deus vai fazer, para que você não se preocupe. Que ele fala assim, ó, o prumo, a história está sob meu controle, não fique preocupado. Eu sei, ele está adiantando para a gente o que vai acontecer, para que a gente fique bem tranquilo. Não é verdade, Deus falou que então não é para me assustar, é para quê? É para me preparar. O sonho que foi dado ao faraó, que ele acorda assustado, Gênesis 41, e eu vi um sonho, eu tive um sonho que as vacas gordas saíam do rio Nilo, e de repente vinham outras 7 vacas gordas, que engoliam, 7 vacas magras, que engoliam as vacas gordas. Aí o José falou, isso não é um sonho ruim, Deus está te avisando, que vem 7 anos de fartura. Como é que Deus é bom? Está mandando você se preparar, porque depois vão vir 7 anos de fome. Então, a revelação é algo que vem de Deus e vem para Pedro. E Pedro diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ali, Jesus fala, não te revelou um ser humano de carne e sangue, foi o meu Pai que te revelou. Mas Jesus concorda que a identidade dele é de filho. Quando nós nos encontramos com Deus, a gente busca colocar um nome em Deus. Só que Deus, o nome, esse eu sou, é um nome que ele vem se repetindo desde Êxodo capítulo 3. Moisés encontra, ou Deus encontra com Moisés, deixa eu corrigir, em Horebe. E ali, quando ele encontra com Horebe, ele fala assim, mas como é que eu vou dizer para o meu povo que está lá no Egito? Ele deu todas as desculpas para não ir. Ah, não, que Deus é esse? Diga que é o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, o Deus de seus pais. Diga a eles assim, o eu sou, não te enviou. Então, quando você pega eu sou, isso para mim, fala língua portuguesa, para você, isso não tem um sentido, mas dentro da globalidade bíblica, isso tem sentido. Porque Deus, ele não pode ser capturado, ele não pode ser diminuído, ele não pode ser resumido num nome. Então ele vai se revelando devagarinho. Êxodo 17, ele diz assim, é o Jeová Nissi, é o Deus da minha bandeira, o que me faz avançar, o que me dá vitória. Em Gênesis 15, perdão, isso, em Gênesis 15, ele aparece como o quê? Ele aparece, Gênesis 22, como o Jeová Jirê, o Deus da minha provisão, quando Abraão ergue os olhos e vê o carneiro. Então ali o cordeiro substitui, aí daí que vem a palavra vicário. A gente aprende, né, quem vem da igreja católica, que o padre é o vigário. Na verdade, o vigário é Jesus. Jesus é o substituto. Ele morreu a nossa morte. E é a morte vicária, a morte substituta. É isso que aquele cordeiro significava. É isso que Jesus vai falar em João capítulo 8. Abraão viu os meus dias e se alegrou. O nome de Deus, ele não pode ser resumido no nome em que você controla. A questão do nome, eu já ensinei aqui. O nome, ele dá para você um destino e uma biografia. O nome que você tem, você controla alguém com o nome. Você chama pelo nome, ô fulano, o fulano atende. É por isso que Deus fala, um dos mandamentos, terceiro mandamento, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque Deus não terá por inocente aquele que tomar o seu nome em vão. Quando Jesus fala que ele é o eu sou o pão da vida, eu sou a porta das ovelhas, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou a videira verdadeira.
eu sou o bom pastor, ele está anunciando que ele é o próprio Deus que estava lá atrás, que vem de eternidade em eternidade, mas que ele, dessa vez, ele veio de maneira visível. É isso que João diz, aquilo que nosso olho viu, aquele que nossa mão tocou, nossas mãos, que nós ouvimos do verbo da vida, ele se fez carne. João está dizendo o seguinte, em palavras menos poéticas, ele está dizendo assim, gente, eu toquei em Deus, eu consegui ver Deus, Deus ele se fez. É isso que Jesus fala para Filipe, Filipe, quem vê a mim vê ao Pai. Você não entendeu ainda isso? Então Jesus ele se revela, por quê? Porque se você não sabe quem você é, você acaba a ser destinado a viver uma vida que não te pertence. Se você não sabe quem você é, você acaba ocupando um lugar que não é o teu lugar. Se você acha de fato que você é escravo, você vai ser escravo. Se você acha de fato que você não vai conseguir, você não vai conseguir. Então a falsa profecia é uma voz que foi dada para você por alguém que disse que você é aquilo que você nunca foi, nunca será, nunca deveria ter sido. Então você tenta se encaixar numa identidade que não é tua. Pastor, eu não me entendo, eu não sou esse cara. Eu não sou esse Jacó, usurpador. Eu sou um homem que busca a bênção de Deus, mas ele é chamado de Jacó desde o princípio. Aí Deus tem que encontrar com ele e falar assim, teu nome não vai ser mais usurpador, o teu nome não vai ser mais Jacó, teu nome vai ser Israel. Ele troca a identidade, ele troca o nome de perdedor, de vacilante, de ladrão, de perdido, para campeão, para vencedor, para príncipe. É isso que Deus faz, ele vai, quando você troca o nome, você troca o destino. Não me chame mais, ele fala isso. Então, quando você troca o nome, o diabo tem uma maneira muito esperta de fazer isso, colocando apelidos horríveis. Então a gente cresce, e aí Deus faz todo mundo de um jeito assim, somos todos, todo mundo tem cabeça, braço, olho, mas um é mais olhudo, um zoiudo. Ah lá, o zoiudo. Aí bota o apelido do sujeito zoiudo. Tem aquele irmão que é mais magricelo, é a orelha, fica esticada, ele é mais orelhudo. Tem outro irmão que é mais comprido, ele é mais mãozudo. Tem outro irmão que é mais pesudo. Aí ele vai pegar algo que é diferente de você e vai transformar isso num complexo. Aí você vive o quê? Querendo fazer uma cirurgia plástica. Eu queria ser mais alto, mais baixo, meu nariz assim, eu tenho que fazer um implante assado, eu tenho que levantar isso, tenho que abaixar aquilo. Porque você não se aceita do jeito que você é, porque de alguma maneira alguém deixou você complexado por aquilo que você é e que Deus fez perfeito e lindo. Quando Deus ele dá para a gente uma identidade, ele dá um destino. Daniel tinha uma identidade. Daniel, capítulo 1, verso 7. O que acontece com Daniel? Chega ele e 3 amigos. Gente, aqueles amigos de Daniel, você está pensando que eram qualquer pé rapado de Israel? Quando o rei da Babilônia chama ele e fala assim, me chama os rapazes mais bonitos. Gente, pensa nos moços que eram bonitos. É o rapaz da capa da revista, pronto. É o galã de Hollywood. Bonitos, inteligentes, versados em todas as ciências, que falavam todas as línguas, filhos dos príncipes. Não, não quero a ralé não. Plebeu não, eu quero filho de príncipe. Então eles pegam Daniel, Misael, Ananias, Azarias, e trazem para onde? Trazem para ser eunucos. Eu não sei se você sabe disso. Daniel era eunuco. Tá bom, gente? Você que pensa que a vida do profeta é fácil, quero ser profeta. Vai ser profeta. Porque o lugar de profeta era no calabouço. Profeta já morre cortado ao meio. Isaías teve um destino assim, sabia que Isaías morreu cortado ao meio? Sabia que João Batista perdeu a cabeça? Sabia que Jeremias caiu num poço de lodo, de lama, e ficou com lama até o pescoço? Você sabia? Já sabe que profeta não é bem-vindo? Você já viu como é que Jeremias ele tem um protocolo para chegar para falar no rei? Então pensa que o profeta chega lá, assim diz o Senhor, eis que te diz. Não, gente, tem protocolo para chamar a atenção do rei. Quando Natã vai chamar a atenção de Davi, Natã espera 1 ano, gente, o pecado tinha acontecido ano passado, foi em 2022, estamos em 2023,
E aí Natan vai, pega Davi, Davi, meu rei. Baiano, meu rei. Ô meu rei. Davi, vamos ter uma conversa, vamos tomar um cafezinho aqui? Eu comprei uma máquina nova da Nespresso. Vamos tomar um cafezinho aqui. Você quer o quê? Coado? Você quer... Como é que você quer o café hoje? Hoje tem café descafeinado. Sabe o que eu não entendo? Eu já falei, eu não entendo esse negócio não. Ele toma um café descafeinado. Leite desnatado, sem gordura. Então ele toma água. Não é verdade, gente? Não tem negócio assim, a gente chama o Davi, deixa eu me perder não, para tomar um cafezinho, vamos tomar um cafezinho? Aí Davi vai tomar um cafezinho e fala, rapaz, você lembra aquele tempo que você era pastor? Davi é rei agora. Davi estava sentado no trono, tá com a coroa na cabeça, está com um cetro na mão, está com a capa do rei, ele é o cara. Aí ele falou, Davi, estou precisando, tem um minutinho comigo? É o protocolo do profeta. Estou com um problema aí. Não, fala, o que foi? Pai, lembra o tempo que você era pastor? Pois é, tem um caso aqui entre dois pastores, tinha um que tinha uma ovelha só, e tinha outro que tinha um monte de ovelha. Sabe esse cara, esse bandido desse cara que tinha um monte de ovelha? Pois é, chegou um visitante na casa dele, você imagina, o visitante chegou com fome, ele veio de entregar uma das ovelhas dele, ele foi na casa do vizinho, escondidinho, pegou a ovelha do vizinho, o vizinho estava viajando, e preparou a ovelha do vizinho. Davi, o quê? Eu lembro disso, eu cuidava das ovelhas do meu pai, quando vi um urso, um leão, 1 Samuel 16, eu dava golpes até que soltasse, eu cuido das ovelhas do meu pai, está pensando o quê? Esse homem tem que morrer. Aí o protocolo profético, pois é, meu rei, esse homem é o Senhor mesmo. Aí que a ficha cai em Davi. Então quando a gente fala de identidade, a identidade da gente, dá para a gente um destino, e Daniel tinha um destino. Qual o destino de Daniel? A palavra Daniel significa Deus é meu juiz. Sabe qual o apelido que ele recebe? Beltesazar. Aquele cara bonitão, inteligente, ele vai ser primeiro-ministro, pronto, pra você entender, de 5 reis, 5. Não fica pensando que foi o rei só da Babilônia. Gente, a vida dele foi um negócio que um rei ia tomando outro, ia tomando outro, ia tomando outro. Quando ele é jogado na cova dos leões, gente, ele não era um menininho, porque você pega a Bíblia da criança, aí vê quem? Você vê Daniel pequenininho, né? Dando ordem para o leão com a boca amarrada. Daniel já tinha 90 anos. Alguém tem 90 anos aqui? Só para eu saber, 90. Não tem. Ele era mais velho que todo mundo aqui. Ele não era mais um menino, ele já tinha servido a Deus, tinha servido ao governo Medo-Persa. Ele já tinha, gente, ele tinha experiência, já tinha sido traído. E esse Davi recebe um apelido horroroso que tenta mudar a identidade dele. Você não vai ser mais o cara que Deus é teu juiz, você vai ser filho do capeta. Foi mais ou menos seu endiabrado, seu encapetado. Beltesazar significa isso, filho do diabo, filho do demônio, é isso que significa Beltesazar. E os amigos dele, que também tinham nomes lindos, proféticos, que davam destinos, Misael, Ananias, Misael é, ninguém é como o meu Deus, Misael, ninguém é como meu Deus, essa palavra El significa Deus, quem é como meu Deus, seria uma pergunta, quem é como Deus? E ele recebe aqueles nomes que a gente chama de Sadraque, Mesaque e Abdinego, e tem gente que faz camiseta, Sadraque, Mesaque, Abdinego e Jesus. Gente, são apelidos, aqueles são nomes que não se deve dar para uma pessoa, porque são nomes ligados a identidades demoníacas, a entidades demoníacas, que tentam desprezar aquilo que aqueles rapazes diziam. O que eles eram? Lindos, inteligentes, cheios de cultura, versados em muitas ciências, que falavam um monte de línguas, e que eram filhos da nata, que eram filhos dos nobres de Israel. Eles não eram qualquer um. Vocês entendem isso? Então, quando nós recebemos um nome, ou uma identidade que não é a nossa, a gente começa a duvidar daquilo que a gente é de verdade. Quero aproveitar que eu já vi que apareceu uma luz amarela aqui, eu fico olhando aqui de olho.
Quando aparecer a luz amarela, é porque o seu filho ou o seu bebezinho está com uma dificuldade lá e que os tios não vão poder ajudar. Aí você tem que ir lá, tá bem? Pode ser um monte de coisa, pode ser pula, bota tudo para fora, pode ser que comeu muito chocolate na hora do recreio e ele está tendo um problema nas fraldas. Os tios não vão tocar nos seus filhos, você vai ter que descer, pode ser que esteja chorando lá, pode ser, então você precisa ir lá, tá bem? Combinado assim, gente? Aí, voltando ao assunto então, onde é que a gente estava? Estava na questão da identidade. Quando eu troco o teu nome, eu te dou um destino errado. É isso, Jesus, ele vai ser batizado. Aliás, domingo que vem temos batismo aqui, a partir das 9 da manhã, vai ser uma benção. Jesus é batizado, aí ouve-se uma voz do céu, e Deus, o Pai, está lá o Pai, o Filho e o Espírito Santo, fala assim, esse é o meu Filho amado, que me dá prazer, em que me comprazo. O Espírito Santo vem para dizer assim, é verdade. Aí ele vem em forma de pomba, o Espírito Santo não é pomba, tá bom? O pessoal confunde a pomba da paz de Noé, é outra história. Está lá em Gênesis 9, com Mateus capítulo 4, são duas confusões. Vem a pomba, o Espírito em forma de pomba, repousa sobre Jesus, e ali Jesus, então, é confirmado como Filho de Deus. Mas no mesmo capítulo 4 de Mateus, o diabo fala assim, se tu é o Filho de Deus, transforma a pedra em pão. Mas como se eu sou? Como assim? Você tem tua identidade aí, Davi? Tem a tua, pastor João? Você tem tua identidade aí, Andrezinho? Pega aí, qual o nome do teu pai? Não, imagina, eu sou filho do seu Osvaldo. É claro que eu sou. É do Fito. Às vezes as pessoas confundem. Uma vez eu contei aqui que eu estava no aeroporto. E você sabe, né? Pastor está mais gordo, o jejum vai ficar mais magro, aí ele deixa a barba crescer, ele tira a barba. Tem pastor que coloca peruca, vocês sabem, né? Tem pastor, ele tem uma piada engraçada, esse pastor, ele agora está com uma prótese, né, que chama, né? Ele falou que o rapaz não acreditava no inferno, morreu, foi para o inferno. Aí chegou no inferno, aí ele viu que tinha o diabo mesmo. Ele falou, ô Deus, eu sou o diabo. Mas eu não acreditava que você existia. Ele falou assim, não é? Fé é uma questão da coisa da concorrência. Aqui você não precisa de fé não, você vem sem fé mesmo. E aí, por que eu estou falando isso, gente? Não tem nada a ver com o que eu estou falando. Por que eu estou falando disso? Vamos voltar para a questão da identidade. O diabo vai dizer para Jesus, Jesus, se tu és o Filho de Deus, faz um milagre, faz uma bobagem. Você é filho de Deus, Deus vai assinar qualquer cheque. O que foi? O que você fez aí de errado? Deus conserta. Se joga aí de cima. Faz uma presepada. Eu te dou aquilo que teu pai não te dá. Se você prostrado me adorar, eu te dou autoridade sobre o reino, foi dado para mim. Então ele tenta convencer Jesus de que ele não é filho de Deus. É alguém tentar me convencer que eu não sou filho do meu pai. Que eu nasci de proveta. Pronto, lembra do bebê de proveta? Eu sou filho da Dolly. É isso que eles vão tentar me roubar. E é isso que o inimigo faz o tempo todo. E é isso que Jesus está dizendo. Quando o povo de Israel, ele é destinado ao deserto, aqui, eles recebem uma sentença de escravidão por causa de Abraão. Abraão fez uma grande bobagem. Então o Senhor lhe disse, saiba que os seus descendentes serão estrangeiros numa terra que não lhes pertencerá, onde também serão escravizados e oprimidos por 400 anos, mas eu castigarei a nação a quem servirão como escravos e depois de tudo sairão com muitos bens. O que Deus está falando aqui? Abraão, você pisou na bola. Você não devia ter dado a tua esposa, Sara, para o faraó. Você falou que era a tua irmã, e era verdade, uma meia verdade, porque Sara era meia-irmã dele, e eu nem vou explicar por que isso acontecia lá atrás, outro dia eu explico. E aí o faraó toma ela, aí o que acontece com o faraó? O faraó vai, começa a ficar doente, o que é isso? Aí ele fala assim, essa mulher aí não é tua não, meu chapa, tu botou no teu harém, essa mulher é daquele, do hebreu lá, do homem que veio de Ur dos Caldeus, é dele, devolve para ele. Eu falo, o que você fez? Você está maluco?
Você me entregou a tua esposa, você não sabia que Deus ia me punir? Toma a tua esposa. E ali dá junto um problema chamado Agar. Junto com a esposa, ela levou de lambuja uma escrava que vai dar um problema, está dando problema agora em Gaza. Sabe a faixa de Gaza? Está dando problema agora, os filhos da escrava, vão dar problema para eles a vida inteira. Aí Deus falou assim, ó, isso aí não vai ficar barato não, Abraão. O salário do pecado, gente, é a morte. Não tem jeito. Eu sei que você é um bom driblador. Se você é um jogador de futebol, você pensa assim, não, Deus vai abrir uma exceção para mim. Deus não abriu exceção para Abraão. Deus não abriu exceção para Jacó. Deus não abriu exceção para Davi. Você acha que Deus vai abrir exceção para mim? Você acha que Deus vai abrir exceção para você? Você conta muita piada. Deus falou assim, por que você fez isso? A tua descendência, olha para cá, vai ficar 400 anos lá, ó. Sabe quando o banco te dava todo ano e continua te dando aquelas folhinhas? Daqui a pouco a gente começa a ganhar as folhinhas de 2024, né? Janeiro, fevereiro, não é assim? Ele trocou 400 folhinhas. 400 calendários ele trocou. Mas Deus falou, eu vou levantar um libertador, mas lá vocês vão ser escravos. Ele estava sentenciando a descendência, você sabe disso, que depois vem o filho Isaac, vem o neto Jacó, vem o bisneto José. José é o cara, só que ali a arma vai virar contra ele. Ele do tempo da fome, José escraviza todo mundo. Lê Gênesis capítulo 50 para você ver. José escravizou o mundo todo. O Egito se tornou a maior potência, porque só quem tinha comida era quem? O Egito. Lei da oferta e da demanda. Tinha fome no mundo inteiro, só quem tem comida sou eu. Ou seja, quando a gente fala sobre esse mercado, ou sobre a sociedade de mercado, é isso aí, amigo. Só eu tenho, eu boto o preço que eu quiser. E foi isso, ele começou a escravizar, só que depois o próprio povo hebreu se torna escravo. Olha só, disse o faraó, olha, eu estou agora em Êxodo capítulo 1, eu estava em Gênesis capítulo 15, olha como é que o Filho de Deus vai se tornar escravo, olha como é que o livre vai cair no cativeiro. Deus disse o faraó ao seu povo, vejam, o povo israelita é agora numeroso e mais forte do que nós. Veja bem, o inimigo sabe da força do Filho de Deus. Temos que agir com astúcia, para que não se tornem ainda mais numerosos e, no caso de guerra, aliem-se aos nossos inimigos e lutem contra nós e, fujam do país. Era uma força de trabalho gratuita, porque eles vão se tornar escravos. Estabeleceram, pois, sobre eles chefes de trabalhos forçados, para os oprimir com tarefas pesadas, violentá-los através de seus fardos. E assim os israelitas construíram para o faraó as cidades celeiros de Pitom e Ramsés. Para quem que eles construíram? Para eles? Para os outros. Então, a vítima, que era um filho, e se transforma em escravo, é aquele cara que fala assim, eu vou tomar um golinho, eu vou fumar um baseado, um cigarro, eu vou entrar nessa porta proibida, mas eu sei o que eu estou fazendo. Eu vou entrar no cheque especial, eu vou gastar além daquilo. Deus fala assim, não deva nada a ninguém que não seja amor. Não, eu sei o que estou fazendo, eu tenho um controle. Então ele entra por uma porta e não consegue sair, pastor, estou numa dívida impagável. Eu estou aqui, pastor, eu não consigo me livrar desse vício. Eu não consigo me livrar dessa prisão. Pastor, é uma prisão. Você sabe, pastor, eu casei, eu falei, vai continuar casado. Você vem pedir para o pastor o quê? Bênção para ser, não, com o pastor Lobo, não. Te vira, escolhe bem antes. Abra os seus olhos antes de casar. Porque depois de casar, você vai ter que fechar os olhos. Vai ter que fechar. Escolha bem. Então, esse negócio de vou fazer do meu jeito, você vai ter a colheita. E aqui eles tiveram uma colheita muito ruim. Aqui eles se tornam mão de obra gratuita para o faraó. Ele vai violentar essas pessoas com fardo. Quando a pessoa é escrava,
ela não tem coragem de mais nada, não. Pastor, eu estou tão cansado que eu quero chegar em casa, sabe o que eu quero fazer? Quero dormir. Vamos adorar a Deus? Vou nada. Não tenho tempo para isso não. Vamos ler a Bíblia? Não tenho tempo, pastor. Inclusive, meu chefe mandou um relatório, eles vão se engraçar aqui. Daqui a pouco vai levantar, o capítulo seguinte aqui, Deus levanta Moisés, o libertador. Aí Moisés chega e fala assim, Pai do Senhor, irmão, Pai do Senhor, graças a Deus. Ó, seguinte, Deus mandou dizer que a gente vai sair daqui, prepara tudo, que nós vamos lá, mas o faraó está com o exército, não, fica tranquilo, o Eu Sou me mandou, ele vamos embora. Aí o faraó escuta essa história. Ah, vocês querem ir embora? Pode deixar, vocês estão dando muito tempo para pensar. Então, além de fazer tijolos, agora vocês vão colher a palha também. Pronto, não entrega mais palha para ninguém. Então, quer dizer, você vai ganhando promoções. Puxa, pastor, eu fui promovido no meu trabalho, parabéns. Só que agora não tenho tempo mais para nada. Pastor, pensa num trabalho pesado. Eu entro às 7 da manhã, saio de casa, levanto às 5, pego chego às 7, trabalho o dia inteiro, porque eu tenho que chegar uma hora antes do pessoal da firma. Eu sou o gerente, sou o diretor. E aí eu chego lá, deixo tudo em ordem, sou o último a sair, pastor, pega um trânsito danado, a linha verde ali, está engarrafado, teve um acidente, virou um caminhão, eu chego em casa às 10 da noite, eu saio de casa, meu filho está dormindo, eu chego para casa, meu filho está dormindo, mas eu fui promovido. É isso que o diabo faz. O diabo, ele faz, eu não estou falando que a promoção é ruim, escute bem, mas ele vai roubar o teu tempo, a tua energia, para que você não creia em liberdade, para que você não creia na possibilidade de sair livre. Você fala assim, não, eu não consigo me livrar dessa dívida. Essa dívida aqui, pastor, eu não consigo me livrar. O que é? A bebida, não dá para eu me livrar do cigarro, da maconha. Existe algo na minha vida, esse meu temperamento, sou assim mesmo, pastor. Sou assim, eu nasci assim. Quando a gente fala sobre síndrome de Gabriela, é isso. Quando você acredita numa mentira, eu acredito que eu sou feio, eu acredito que eu sou burro, eu acredito que eu não presto para nada. Você começa a combinar com aquela palavra profética, com aquela identidade de escravo. Você sabia que é mesmo? Sabia que eu não sou bom para matemática mesmo? Sabia que eu não sou bom para inglês? Sabia que é verdade? E acho que eu nasci para ser solteiro. Eu acho que eu nasci para ser infeliz, pastor. Olha, eu fui destinado a um sofrimento. Você sabe que isso combina comigo, com o meu jeito? Você já viu que eu não posso produzir, que eu não posso multiplicar? A cabeça da pessoa. Ela recebe uma sentença, acredita na sentença e acha que não vai sair da sentença. Aí o que o inimigo faz? Não pense em liberdade, pense em trabalhar. Não pense em ser inteligente, pense em continuar na ignorância. É isso que acontece. Quando você troca a identidade de filho para escravo, ou para qualquer coisa que você está pensando aí agora. Mateus, capítulo 11, Jesus, ele traz esse assunto de volta, e ele vai falar o seguinte: todas as coisas me foram entregues para o meu Pai. Veja bem, você só é filho quando você tem de fato um pai. E aqui ele vai fazer uma relação que ele tem com um pai que está no céu. Tudo que Jesus fala, ele fala com o pai. Eu e o pai somos um. Olha, João capítulo 16, ele fala assim: é necessário que eu vá. Ele está contando para os discípulos que ele vai morrer. Jesus vai ser crucificado. Então ele está preparando o coração dos discípulos. Ele fala assim: eu vou, mas eu volto. Vou preparar um lugar. Na casa do meu pai há muitas moradas. Ele está contando como é que funciona o casamento judaico. É assim que funciona. Não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede em mim também. Na casa do meu pai há muitas moradas. Aí Filipe fala assim: Senhor, para onde você vai? Me mostra o caminho para o Pai. Filipe, eu estou com você há tanto tempo, você não me conhece? Quem vem a mim, vê ao Pai. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vê ao Pai senão por mim. Está aqui, ó. Você está me olhando. E ele fala assim: olha, mas fique tranquilos. Verso 7, ele fala assim: é necessário que eu vá, porque se eu não for, o Espírito Santo não vai vir. Mas se eu for, eu não vou deixar vocês órfãos. Vocês não vão ficar sem pai nem mãe. Ele fala assim: eu vou mandar, meu Pai vai enviar o Espírito da verdade, o Consolador,
Ele os guiará na verdade, Ele convencerá o mundo do pecado, da justiça, do juízo, do pecado, porque não crê em mim. Da justiça, porque eu vou para o Pai. Do juízo, porque o reino das trevas está vencido aqui. O príncipe desse mundo está vencido. E aqui ele está falando sobre essa relação dele com o Pai. Quando você orar, fala Pai Nosso. Todas as coisas me foram entregues para o meu Pai. Ninguém conhece o Filho a não ser o Pai. Ninguém conhece o Pai a não ser o Filho. E aqueles a quem o Filho o quiser revelar. Ou seja, você nunca vai conhecer o Deus Pai se você não conhecer o Deus Filho. É por isso que o pastor pergunta assim: você quer aceitar Jesus? Porque Jesus é o caminho para o Pai. Jesus é caminho para Ele. Ele te liga, Ele te religa. E daí vem a palavra religião. Ele é o pontífice. Ele é o vigário. Ele é o que te liga para o Pai. Ele está deixando que eu estou aqui para fazer o quê? Para pegar você, me dar sua mão e te levar para o Pai. É isso que ele está dizendo. Mas o que ele fala? Venham a mim. Vós todos os que estão cansados e sobrecarregados. Lembra do povo escravo? Tomando chicotada do faraó? Já. Lembra disso? Cansado com seus fardos, violentados pelos seus fardos, está aqui. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração. Já imaginou um Deus manso e humilde? Já parou a pensar nisso? Deus humilde, já parou a pensar nisso? Porque a ideia que a gente tem, que construiu na minha cabeça, caiu um trovão, papai do céu está zangado com você. Eu falei, eu não quero acordo com esse pai não. O quê? Papai do céu? Aí está vendo? Deus castiga. Essa é a notícia que a gente recebe, chama-se falsa profecia, que a gente acha que Deus é mal. Aí o pai é mau, o filho é um bebê, tadinho, é o menino Jesus. Tadinho. O que o menino pode fazer? Nada. Aí você desvia a adoração. Para quem que você vai pedir? Para a mãe. Não, a mãe resolve. Vocês entendem como é que a mentira, ela tenta destruir a relação de paternidade entre o pai e o filho, entre o filho e o pai? Deus é manso e humilde, mas ele fala mais. E vocês encontrarão descanso. Lembra que o judeu não descansava? Por que ele não descansava? Lembra que ele era escravo? Escravo não tem domingo. Escravo não tem feriado. Escravo, e hoje é 7 de setembro, vai trabalhar. Mas hoje é Páscoa, vai trabalhar. Não, mas hoje é Natal, também vai trabalhar. E Ano Novo? Não, dia do trabalhador, 1º de maio, vai trabalhar também. Porque ele é escravo. O escravo não consegue dizer assim, hoje eu não vou pecar. Hoje eu levantei e eu vou me rebelar. Hoje eu não vou fazer o que o meu Senhor manda. Espera aí. Chama o capataz. Chama o capitão do mato. Chama o executor. Chama ele. Bota no tronco. Vocês estão entendendo isso? Jesus está dizendo, vinde a mim, vós todos que estão cansados e sobrecarregados, eu vou trazer alívio para vocês. Aprendam de mim, eu sou manso e humilde. Ele vai dizer, vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave, e o meu fardo é, diga, leve. Gente, o que Jesus ele dá para a gente, é retirar da gente a sobrecarga. As preocupações que nos afastam de Deus, a gente olha para a gente mesmo no espelho, fala assim, não presto não. E eu só chego no céu, vai ter negócio de arrebatamento, é isso que vocês estão falando? Eu acho que eu vou no segundo turno, vai vir o primeiro. Tem gente que fica criando um monte de doutrina, vai ter o primeiro arrebatamento, vai ter o arrebatamento secreto, vai ter o segundo arrebatamento, Jesus vai vir numa vinda, mas vai encontrar no céu, mas não vai vir na segunda vinda. Aí por quê? O que a gente quer fazer? A gente quer criar para a gente um purgatório. O purgatório, gente, é uma doutrina antibíblica. Você sabia disso? Se você nunca leu, leia Hebreus, capítulo 1, verso de 1 a 3. Tendo Deus falado na antiguidade, através dos seus profetas, hoje
tem falado pelo seu Filho. Jesus, Ele purgou, Ele nos a palavra purgatório é purificação, como se Jesus fosse incapaz de te salvar. Não, tem um pecado aqui, esse pecado não vai dar não, esse pecado você vai para o purgatório, você vai ficar pagando, vai ficar no limbo, pagando, porque esse aqui, você pecou tão feio, que eu não consegui te perdoar. Você entende a mentira? Quando a Bíblia diz que Deus é poderoso para salvar perfeitamente aqueles que já chegam a Ele através de Jesus Cristo. Diga perfeitamente. Não vai ficar uma unha tua, meu irmão, minha irmã, no purgatório. Não vai ficar o dedinho, aquele dedinho mindinho feioso, sabe? Aquele dedinho que tem uma... Não vai ficar no purgatório. Ele salva perfeitamente. E a gente fica buscando uma alternativa para aquilo que Deus diz que é mentira. A gente quer se convencer, isso é peso na alma. Quando ele fala que vai trazer descanso para a alma, o nome do descanso para a alma é perdão, gente. O nome do descanso para a alma é reconciliação com o Pai. É o filho que não consegue chamar Deus de Pai. Não consegue. Chama Deus de Todo-Poderoso, chama Deus de El Shaddai, chama Deus de Altíssimo Senhor, mas não consegue chamar Deus de Pai. Por quê? Porque essa relação, ela é cortada, e a relação entre filho e pai é uma relação cortada, a relação entre filho e pai, quando ela é cortada, a Bíblia diz que é uma relação maldita. O Antigo Testamento, ela termina, o último versículo do Antigo Testamento, Malaquias capítulo 4, verso 6, é o mesmo versículo do início, Lucas capítulo 1, verso 17. Ele converterá o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais, para que a terra não seja ferida com a maldição. Então, o assunto número 1 de Jesus com a gente é restaurar a identidade de filho. É fazer com que a gente desista da ideia mentirosa de que a gente é um escravo, de que a gente não presta, que Deus não nos ama, que os sofrimentos da nossa vida aconteceram e a culpa é de Deus. Gente, a vontade do Pai não é que ninguém morra, mas que todos se arrependam e vivam. Quando você entender que os sofrimentos que nós sofremos foram causados pelas nossas escolhas, a gente resolve a vida. Peraí, eu vou fazer certo agora. Todo o movimento de Jesus, dos apóstolos, de Paulo, de Pedro, ele está centrado numa palavra só: arrependei-vos. Quando você se arrepende, as consequências, não vou fazer mais isso, nesse buraco eu não caio mais não, nessa armadilha eu não entro mais não. Aí vem lá, é o canto da sereia. A sereia aparece cantando e te atraindo para te afogar no mar. E eu falei, isso aí, gato escaldado tem medo de água fria, ou cachorro mordido de cobra tem medo de linguiça. Então você começa a saber e a entender que aquelas armadilhas que você caiu, você não vai cair. Aí tua vida parece, não, sabe que agora eu sou crente, e agora está tudo funcionando, não é porque você é crente, é porque você se arrependeu, e você está obedecendo a palavra de Deus em tudo. Aonde? Na minha vida familiar, na minha vida afetiva, na minha vida financeira. Eu estou desistindo de fazer do meu jeito. Na hora de eu fazer do meu jeito, eu falo assim, paizinho, e aí? Como é que faz isso aqui mesmo, paizinho? Vamos buscar na Bíblia o que a Bíblia diz? Porque a gente quer buscar quem? Os inteligentes, a sabedoria desse mundo. O que diz a psicologia? Eu acredito na psicologia. O que diz a ciência? Eu acredito na ciência, gente. Fui vacinado 4 vezes, Covid, 4 vezes, acredito. Para quem quase morreu, a minha expectativa era o quê? Agora eu preciso tomar pelo menos um escudo aqui, durante esses anos aqui, e o único escudo que eu tenho, o que é? AstraZeneca, né? Pfizer, e as outras que eu já perdi o nome, já esqueci o nome, graças a Deus esse negócio ficou para trás.
Mas nem tudo tem resposta da ciência, e muitas vezes a ciência aponta para algo que Deus diz, não faz desse jeito. Entenderam isso? Quando você entende que você é filho, e que teu pai é manso e humilde, que teu pai quer tirar o fardo pesado, você não quer mais saber de escravidão, você não quer mais saber de derrota, você não quer mais ser chamado de escravo. Ô escravo, vem cá, não que escravo, sou filho de Deus, não me chame por outro nome. Gente, a Bíblia chama a gente de filho. Em Gálatas capítulo 3, verso 6 diz, porque sois filhos, Deus enviou ao vosso coração o Espírito do seu Filho, para que você chame Deus de papai, Abba Pai. Amém? Vamos ficar em pé em nome de Jesus. Vamos orar em nome de Jesus. Feche teus olhos agora. Eu queria que você pensasse, pensa comigo aqui. Qual o nome, qual o destino horrível que deram para você? Qual foi a feiura? Qual foi a incapacidade que colocaram em você? Isso é mentira. Isso é mentira. Quando bloquearam o teu acesso a Deus, quando disseram para você, Deus não vai te aceitar. Gente, quando você vê Jesus andando com publicanos, com prostitutas e pecadores, você acha que de fato Jesus quer deixar alguém de fora? De verdade? Gente, Jesus salvou o mais desonesto da cidade de Zaqueu, em Jericó. Jesus, ele perdoou a mulher, sabe aquela mulher de má fama de Betânia? Pronto, foi ela. Jesus, ele anda com gente, e quando você vê, as pessoas que não têm nada, são as pessoas que ganham tudo. Já reparou isso? Quem que você chega para Jesus? É a mulher que foi pega no adultério, no ato. Ih, pastor, isso aqui cometeu uma abominação. Quem são as pessoas que causam na gente escândalo? Quem é? São as pessoas que são restauradas. Gente, Pedro negou Jesus 3 vezes. Você consegue entender isso? Então, quando alguém botou uma barreira entre você e Deus, por qualquer razão, essa pessoa mentiu, porque essa barreira, ela foi desfeita, quando? Quando Jesus morreu na cruz por você, sabia disso? Deus veio aqui e falou assim, vou resolver tua bronca, quanto é que tu deve? Eu dou uma bagatela de 800 trilhões, eu não sei, não dá para mensurar, de libras esterlinas, não vou nem falar de dólar, porque o dólar está caindo. Eu devo uma fortuna impagável. Jesus falou, deixa que eu pago. Aí Jesus paga aquilo que você deve para o teu pai. Você sabia disso? Sabia que você nunca pecou contra o diabo? Você sabia disso? Sabia? Você nunca deveu nada para o diabo, nada. Quando a gente peca contra Deus. E o Deus que podia te condenar, ele fala assim, não, peraí, eu te amo de tal maneira que você não vai ser condenado, meu filho vai pagar a dívida para você. Foi isso que Jesus fez. É por isso que Jesus fala assim, eu te prometo, aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Aquele que crê em mim, não vai ver a morte. Eu gosto muito, não gosto não, peraí. Gosto de uma passagem, tem um sujeito chamado Estevão, ele é o cara. Deus usava ele com o poder do Espírito Santo. Ele é apedrejado na porta de Damasco. Jerusalém está aqui na minha cabeça. Eu estou olhando para a porta de Damasco aqui, ó. Olhando para a porta. Aqui, ó, está o Getsemane, bem aqui, ó. Aqui, Monte das Oliveiras. E ali a estrada para o norte, para Damasco. Aí Saulo, ele pega a capa, olha apedrejar. Aqui eu sou juiz. Aquele homem é apedrejado. Sabia que ele morre, Filipe? Mas o que é mais interessante, se você pegar Atos capítulo 9 e ler, Estevão não vê a morte. Ele sendo apedrejado, diz a Bíblia, então,
Ele, erguendo seus olhos, ele viu o Senhor assentado num alto e sublime trono. A promessa de Jesus não é uma promessa vazia. Nem alguém diz, não, fica tranquilo que eu vou pagar. Jesus já pagou. Aí é que está. E o pagamento de Jesus, aquele que estava afastado se aproximou. Aquele que falava assim, Deus não vai me aceitar de novo porque eu pisei muito na bola. Pois é, isso mesmo. Lembra que você pisou muito na bola? Jesus foi castigado no seu lugar. Bernardo Bertolucci, alguém viu falando desse sujeito? É um diretor do Oscar. Eu lembro, eu era menino, e eu lembro, eu posso falar. O nome do filme foi O Último Imperador. Eu vi, gente, é um filme fabuloso, conta a história da cidade proibida e o último imperador da China. E aí, quando começa a contar a história, o filme volta. E aquele menino que foi escolhido como imperador, ele sai de uma casa onde o pai dele era ruim, mas ruim, pensa num pai ruim. Todo dia as crianças apanhavam, mas um dos filhos é tirado daquela casa e escolhido para ser o imperador da China. Aí ele vai para aquele palácio lindo. Olha que coisa. Aí, tempos depois, um dos irmãos vem visitar o irmão que era pobre, miserável, favelado. Ele vem visitar e o outro irmão agora é imperador, mas é uma criança. Aí ele pergunta assim, papai continua batendo em vocês? Aí o irmão fala, todo dia. Então o irmão que estava visitando pergunta, e aqui, o que acontece quando você faz uma besteira? Eu vou te mostrar. Aquele garotinho pega um vaso chinês. O vaso chinês, você sabe que é caro, né, gente? E quebra. Pá! Quando aquele rei, aquele menino é rei, imperador, quebra, o seu tutor chama um escravo, vem cá você, pega uma vara e dá uma surra no escravo. O rei faz bobagem e o escravo que apanha. Vou contar uma coisa para você, com a gente é o contrário. O escravo fez bobagem, quem apanhou foi o rei. Entendeu isso agora? Você entendeu? Que Jesus apanhou, morreu a tua morte. Você entendeu agora? Então feche teus olhos. Queria que você orasse comigo. Eu vou fazer uma oração aqui. Eu queria convidar você para repetir comigo. Não só pensar nela. Fala. Deixa Deus ouvir você. Diz assim: Senhor meu Deus, eu quero confessar o teu filho Jesus como meu Salvador. Ele morreu a minha morte, ele me levou de novo ao Pai, e hoje eu quero jogar fora os apelidos, as falsas identidades, os falsos destinos, aquela biografia errada. Eu quero jogar isso fora. Toda palavra que dizia que eu não prestava, que eu não valia nada, que eu não ia ser nada, que Deus não ia me aceitar, tudo mentira. Eu rejeito toda a identidade falsa, e eu quero hoje restaurar minha identidade verdadeira. Eu sou filho de Deus, sou bendito do Pai, sou amado do Pai, sou perdoado pelo meu Pai, eu tenho uma vida nova por causa do meu Pai, eu sou uma nova criatura, criada em verdadeira justiça, em verdadeira santidade. Eu sou filho de Deus. Eu posso perdoar, posso ser feliz, posso vencer, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu hoje jogo no lixo, diga isso, essas mentiras que contaram para mim, e eu recebo a minha identidade
de filho amado do meu Pai. Porque o Espírito de Deus, Ele mora em mim. O Espírito de Deus selou a minha vida para uma nova história. Diga assim: Senhor meu Deus, o Senhor é meu Pai. Eu quero te pedir perdão por tanto tempo que eu vivi longe de Ti. Mas eu me agarro no Senhor hoje. Eu não quero mais sair da Tua presença. Eu oro assim, em nome de Jesus. Amém. Olha para mim. Vai e não peques mais. Conserta a vida. Cuidado com aquilo que você lê, com aquilo que você acredita. Cuidado. Acredita no que está escrito. A Bíblia é a verdade. É a verdade. A Bíblia é a realidade. Não confie nas circunstâncias. Não confie. A gente não confia no que os olhos da gente veem. A gente confia naquilo que a palavra de Deus promete. Você vive pela fé. Diga, pela fé. Volta perdoado. Amém? Se você não tem igreja, você que nos ouve pela rádio, esse lugar é lugar para você. Você ser protegido, amado, discipulado, pastoreado. É aqui que você vai ser alimentado. É aqui que você vai conhecer a verdade. Amém? Se você não foi batizado domingo de manhã, vamos fazer um batismo aqui. É uma ordenança de Deus. Não é opção. Aquele que crer e for batizado será salvo. Você precisa ser batizado. O pastor Paulo está ali no fundo. A gente brinca, ele é o apóstolo Paulinho. Tinha um apóstolo Paulo, ele é o apóstolo Paulinho. Está ali no fundo. Você não tem igreja, você achou uma igreja. Amém? Então você tem igreja, querido, pode ter o pastor. Amém? Abençoe ele. Mas se você não tem, pastor, estou buscando um lugar para mim. Você encontrou. Amém, gente? Pai, agora despede os teus filhos, porque são filhos, Pai. Filhos do Senhor, filhos de Deus. Despede os teus filhos debaixo desse teu amor, Pai. Limpa a consciência dos teus filhos dos pecados de morte. Livra os teus filhos, Pai, dos passados derrotados, das palavras mentirosas, dos enganos. Enche-os com a identidade de filhos, para que eles digam: eu sou filho de Deus. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo de Deus sejam sobre sua vida, agora e sempre. Amém, gente? Deus abençoe. Vai em paz, gente.